Ei, gente, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô bem também, graças a Deus. Bem-vindos a mais um dia do canal Thiago Evangeliza ou do Instagram, independente da plataforma que você está assistindo. Eu quero deixar uma mensagem com você de aprendizado, um aprendizado para nós. Aprendizado, ou melhor talvez dizendo, um testemunho de coisas que nós estamos vivenciando nos dias de hoje, coisas que eu tô vivendo nas ruas, evangelizando ali no dia a dia, encontrando pessoas ali e falando do amor, entendendo o lado delas, o que está acontecendo com essas pessoas de não crer mais em Deus, ou que estavam nos caminhos do Senhor, se afastaram de Deus, saíram da igreja, né, por algum motivo, né, por alguma explicação, teve algum motivo ali. Então eu vou deixar uma mensagem com você sobre isso hoje, mas antes eu quero ler um versículo aqui para a gente poder continuar o vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal, a gente está sempre postando vídeo no canal, deixe o seu like. Você também que segue o canal, tem um canal lá onde a gente posta todo o trabalho que a gente está fazendo de evangelismo na rua, que chama o Reino nas Ruas. Vai lá e procura aí Reino nas Ruas que você vai encontrar, tá bom? E segue lá também para você acompanhar os trabalhos que nós estamos fazendo nas ruas e para você conhecer as histórias, sabe, e ver o testemunho das pessoas, o que tem acontecido, para que essa geração esteja da forma que está, meio que perdida, confusa, com ponto de interrogação na cabeça, afastando de Deus os caminhos e talvez não sabem por quê. Tá certo? Vai lá, dá uma chegadinha lá. E a mensagem que eu vou deixar é muito simples, todo mundo conhece, o João 3,16, né? Muito simples, mas porém muito importante, né? Um versículo muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a outra é Mateus, lá no último capítulo 28, na grande comissão, a partir do versículo 18. Jesus aproximando-lhes, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que eu quero que vocês entendam com essas mensagens e aproveitando o que a gente tem passado no dia a dia, né, no evangelismo, tanto eu como o nosso grupo do Reino nas Ruas, ou Vem Pra Rua. A gente tem um Instagram também que é o @Vem Pra Rua. Por que eu li esses dois textos? Porque a palavra diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus amou. É um amor que a gente fala, é um amor incondicional. É um amor imensurável, um amor que nós não entendemos. É um amor que só Deus, ninguém conseguiria fazer o que Deus fez de entregar o seu filho por nós. Tá? É um amor que nós deveríamos resplandecer, refletir esse amor nas ruas, refletir esse amor para as pessoas, pelo qual não está acontecendo. Principalmente cristãos que têm o conhecimento da palavra de Deus, cristãos que conhecem o amor, conhecem o evangelho e a partir daí começam a partir de um princípio, talvez, de viver uma religiosidade, de ver algo ali fechado, trancado, travado entre quatro paredes, presos, podemos dizer, numa bolha gospel, ao invés de viver aquilo que Cristo falou quando ele fala, ó, ide e pregai o evangelho. Pregai o evangelho não é você ir e julgar, não é a gente ir acusar, mas é a gente ir e pregar, falar tanto do amor, tanto da justiça, tanto da salvação, do arrependimento. Isso é pregar o evangelho, ensinar aquilo que Jesus ensinou e para que eles guardem isso. O próprio Jesus fala isso aqui no final do livro que nós lemos aqui de Mateus, no capítulo 28, lá na parte da grande comissão, que é quando ele envia os discípulos, e não só os apóstolos, né, mas nós como os discípulos também devemos fazer isso. O que tem se passado na rua, gente? O que tem acontecido com pessoas que nós estamos nos deparando, né, no evangelismo, né, visitando as pessoas e principalmente mais jovens, né? O que vem acontecendo? Nós estamos percebendo que esse amor que é necessário ter, essa compreensão, esse entendimento, o ouvir, para depois você falar, para depois você entender, nós temos percebido que a forma que estão apresentando Jesus para essas pessoas, a forma que estão ensinando, falando da palavra,
tem expulsado, empurrado pessoas jovens de fora da igreja, afastando dos caminhos de Deus, a forma como está ensinando, porque o problema não está em Jesus Cristo, o problema não está no Evangelho, o problema está na forma que estão levando isso, que estão levando a palavra, e o problema está na maioria das vezes, na maior parte, o porquê que não estão levando o Evangelho, levando o amor de Cristo. Mas isso é uma mensagem para um outro vídeo, não vai ficar muito grande isso aqui. Nós temos percebido que os jovens têm sofrido muito preconceito nas ruas. Preconceito talvez vá em uma igreja por causa de uma calça, por causa de uma tatuagem. E eu vou abordar um assunto um pouco mais a fundo aqui. Talvez por causa do homossexualismo, né? Homofetividade, né? Do que tem acontecido muito hoje, muito nesses tempos, na nossa geração. O que eu estou querendo dizer isso? Nós nos deparamos muito com isso. Nós conversamos com pessoas também desse tipo, né? O que eu estou querendo dizer? A forma que talvez essas pessoas estão sendo tratadas, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque são pessoas pecadoras e pecadoras como todos nós somos, né? Mas a forma que essas pessoas têm sido tratadas até mesmo dentro da igreja, e eu estou falando aqui de algo que nós estamos escutando na rua, gente, que nós estamos recebendo, né? A forma que tem não é a palavra, porque a palavra ela vai confrontar as pessoas. O Espírito Santo é que vai mudar as pessoas, e não eu chegar e querer pôr a goela abaixo. Mas qual que é o meu papel? E que nós temos percebido que o que tem acontecido com essas pessoas e estão procurando talvez outras religiões pagãs. Talvez não, a gente escutou muito isso. Porque lá é acolhedor, porque lá é melhor, porque lá eles vão me entender, lá eles vão me compreender. Mas o que tem acontecido é a forma que essas pessoas estão sendo recebidas. Porque, gente, a gente sabe que a palavra de Deus é uma só. A gente sabe que a palavra de Deus ela condena pecados. Certo? Mas esse amor que eu disse, que Jesus nos colocou, esse amor que Deus amou, porque a palavra fala que Deus não amou alguns. As pessoas confundem isso. Deus não amou aquele, não amou esse, não, a palavra fala que Deus amou o mundo. Ou seja, Deus amou todos de tal maneira, né? Deus amou todos de tal maneira que ele dá o seu único filho, é o único filho que ele dá, aí para que todo aquele que nele crê. Então ele deu o filho para aqueles que creem, não pereça. Aqueles que creem não vão perecer, mas vão ter a vida eterna. Mas ele amou. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós precisamos amar o mundo como Jesus amou. Nós precisamos amar o mundo, nós precisamos levar a palavra, levar a mensagem de amor, saber ouvir as pessoas antes de você julgar, antes de você ter um preconceito, antes de você falar da roupa dela, ou da tatuagem, ou do que ela tem feito. Mas vir trazer o amor, mostrar a esperança, falar da salvação, falar da vida, da ressurreição, da morte, vida, de tudo que Jesus fez. Falar do mundo de hoje, do que as pessoas, porque às vezes as pessoas acham que o fim é aqui, que o mundo, eu vim aqui, aqui cabe, eu tenho que viver o máximo possível. Não. Falar desse amor, mostrar um Jesus Cristo da Bíblia. Quem é esse Jesus? O que ele fez? Que sentava com prostitutas, com pessoas, talvez pessoas bêbadas, pecadores, comiam com pecadores e sentava e ouvia essas pessoas. E depois de ouvir, orava, abençoava e falava assim: olha, você está curado, seus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. A gente precisa entender esse amor para que nós possamos pregar a palavra de uma forma para que as pessoas precisam entender a Cristo. E não eu pregar talvez com a minha carne, não eu querer martelar pessoas, não eu querer achar que o pecado do outro é mais forte, mais pesado do que o meu. Vocês estão entendendo o que está acontecendo na nossa geração? Existem vários pecados. Todo mundo tem pecado. A gente pega um pecado exclusivo de uma pessoa, que pode ser a homofetividade. Tudo bem que eu sei que é o que está em alta, que eles estão buscando direito, isso, aquilo. Eu até entendo que existem umas partes também que eu não concordo. Entendo. Mas é fácil a gente pegar um pecado exclusivo e condenar aquela pessoa e martelar ela. Mas todo mundo tem pecado. Estão entendendo isso?
Todo mundo tem pecado. Tem gente que está na igreja, que é cristão todos os dias, que é mais pecador, que às vezes tem mais pecado do que aquele cara que estão colocando no pódio ali para poder julgar cada vez mais e condenar o pecado dele. E aquele ali talvez peca todo dia. Faz mais, você está muito mais errado, muito mais caminhando errado do que aquele outro ali. O que a gente precisa entender é que a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele nunca foi colocado a goela abaixo. O que a gente tem que fazer é o que Jesus fez. Jesus foi considerado o maior psicólogo de todos os tempos. Sentar, escutar as pessoas, entender as pessoas, saber do problema, porque uma coisa, gente, é muito fácil a gente chegar e julgar os efeitos. É muito fácil a gente chegar e começar a julgar e falar mal e querer exortar e repreender a pessoa pelos efeitos. Mas sentar e ouvir para ver a raiz do problema onde está e a gente chegar lá na raiz e colocar Jesus ali na raiz, porque aí Jesus trabalha em tudo, o Espírito Santo vem trabalhando em tudo, é outra coisa. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu acabei de falar para vocês, que é um testemunho do que a gente tem visto na rua. É o que a gente tem feito. Sentado, ouvido a pessoa, saber o que ela faz, por que ela está ali, por que ela afastou da igreja e perguntar, mas por quê? O que aconteceu lá atrás? O que te levou a tomar esse caminho? O que te levou a tomar essa atitude? E ali você vai entender o que aconteceu para que a pessoa viesse a viver daquela forma ou viesse a afastar de Deus. E você vai plantar a semente de Jesus Cristo lá naquela raiz. É lá, não, se você jogar no efeito, vai ser efeito contra efeito, vai ter ação e reação, ação e reação, ação e reação. Porque você vai bater no efeito sem entender o porquê aquela pessoa tomou aquela decisão. Sem entender o porquê que ela quis fazer aquilo. Vocês estão entendendo o que é o amor? Quando Jesus falou amar ao próximo como a ti mesmo, entenda isso. Amar ao próximo como a ti mesmo, por que como a ti mesmo? Porque você se importa com você. Você procura saber onde você vai acertar, onde você vai buscar o melhor para você. Você vai tentar se entender, vai buscar alguém, vai atrás de um psicólogo, de um pastor, de uma igreja, vai atrás de amigos, você se importa com você para resolver o seu problema. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se importe com a pessoa, procura saber aonde está a raiz do problema dela. É lá na raiz que você vai, talvez, matar o problema. É lá na raiz que você vai levar a cura, que é Jesus Cristo. É lá que você vai plantar Jesus, vai plantar o Espírito Santo. É ali que a semente vai entrar e ela vai criar uma raiz. Aquele efeito que vem vindo por causa de algo que aconteceu lá atrás e causou esse efeito que as pessoas querem julgar ou condenar o pecado, a pessoa por causa daquele pecado, aquele efeito ali que vem por causa daquela causa, quando plantamos o Espírito Santo, ele vai dar o crescimento. E não adianta você querer que seja no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Plantou a semente ali, espera que aquilo vai dar o crescimento e o efeito vai ser outro. Então hoje, gente, tá muito fácil julgar, tá muito fácil ficar querendo lacrar na internet, bater de frente com todo mundo. Ah, eu vou bater de frente com fulano. Quer bater porque fulano fala, aí eu venho e eu venho dou uma resposta porque eu tenho a Bíblia, porque eu tenho a palavra, porque eu sou de Deus, porque eu não sei o quê, porque tá dentro, porque eu sei, eu sou teólogo, porque isso está errado, porque ele vai pro inferno. Ô, irmão, se ele vai pro inferno, você também vai, porque você também tem pecado. Tá todo mundo no mesmo barco. E aí eu volto, Deus amou o mundo, Ele amou o mundo, então nós temos que amar o mundo e pregar a palavra. Que aí vai se concluir, como diz o versículo. Se ele vai crer, o Espírito Santo vai dar o crescimento ali, aí sim, que para que todo aquele que nele crê não pereça. Então aí já não é um problema mais meu. Se eu tiver a oportunidade, eu vou regar. Vai levar essa pessoa para um estudo, para um discipulado e saber trabalhar, saber como falar, sempre trabalhar na raiz. Não bate, não julga os efeitos, porque ali você vai tomar uma outra paulada, vai ir, vai voltar, e aí é onde vira guerra, vira debate, aí as pessoas querem procurar os direitos, querem levantar alguma coisa para poder defender, poder se guardar disso. Veja bem que eu não estou defendendo ninguém, estou defendendo a forma que a palavra ensina que nós temos que chegar, o amor, como introduzir, qual é a chave, qual é o código de hoje para introduzir a palavra, para introduzir o Espírito Santo, para a gente não deixar que a nossa geração seja morta. O começo que eu tenho para você, o primeiro ponto, o start, saia da bolha gospel. Saia da bolha gospel. Esse é o primeiro ponto.
Depois você vai entender o que é pregar e evangelizar com amor. Como que você vai aprender isso? Não vai para as ruas querendo pregar e matar. Vai para as ruas para entender o que está acontecendo. Ouvir as pessoas. E ali o Espírito Santo vai te dar o discernimento de como você vai trabalhar e aplicar a palavra dele. Não nos efeitos, mas na raiz do problema. Porque quem vai resolver, meu amigo, por que tem que ser na raiz? Porque quando você coloca lá na raiz, você vai mexer na raiz da natureza. A identidade dele vai se transformar, a identidade dele é outra. Então trabalha lá na raiz, porque a natureza, a identidade dele, quem vai fazer é Cristo, é o Espírito Santo. É ali que a gente vai trabalhar. E não julgar os efeitos, não bater de frente com os efeitos, porque aí não tem amor. Veja bem, o amor não é pela palavra de Deus. O amor é pelas pessoas. Entendeu? O amor está na palavra de Deus. O amor de Deus está. Aí eu amo a palavra. Aí eu amo essa Bíblia, essas letras. Eu amo isso, mas não sabe aplicar. Então o amor está na palavra. Esse amor que está na palavra, você tem que saber como você vai aplicar, como que você vai evangelizar, como que você vai levar essa palavra até a raiz para poder curar aquilo. Por quê, gente? Porque é Jesus. Jesus é a própria palavra em pessoa. Entenda isso. A gente precisa saber usar, a gente precisa saber amar, usar esse amor, isso que Deus nos deu. Como? Como eu chego? Como eu falo? De que forma? É dessa forma. Primeira coisa, saia da bolha gospel. Pede direção para o Espírito Santo e trabalha na raiz do problema. Não vai nos efeitos, porque vai voltar de novo e você não vai conseguir ajudar ninguém. Valeu? Esse é mais um vídeo. Se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer e me aguarde até o próximo vídeo.